Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sei que eu não combinei, mas aquela música do Padre Jonas, Eu Ressuscitarei, uma música antiga que o Padre Jonas sempre cantava, que também vem de encontro para este Evangelho. Podemos sentar? Eu sou a vida, o que crê em mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede. Ninguém vem a mim se meu Pai não atrair. Eu ressuscitarei, eu no dia final, eu Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, quero começar pelo Evangelho, para depois nós irmos para a primeira leitura. No Evangelho de ontem, se você participou da festa de São Marcos, há um mandato de Cristo que ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. De qual cidade você veio? Você vai dizer bem forte a sua cidade. De qual cidade você veio? De onde? Foi por causa da palavra de Deus, deste ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, que a palavra chegou na sua cidade. Aplaude a palavra de Deus. Lá na cidade que você acabou de dizer. Por quê? Porque hoje nós ouvimos que por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? A igreja começa agora a sofrer perseguição. E nós ouvimos semana passada que na primeira leitura de quarta-feira que a palavra de Deus não pode ficar aprisionada. E ela precisa chegar ao seu objetivo, que é alcançar o coração e os confins da terra. E nós
estamos vivendo esta realidade. Você só está sentado agora neste banco, neste santuário, porque a palavra de Deus, ela não foi aprisionada, não será aprisionada, e ela fará aquilo que deve ser feito na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Por quê, meus irmãos? Porque o evangelho de ontem diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Meu irmão, nós só temos salvação em Cristo Jesus. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode curar o nosso coração. Só Ele pode nos libertar. Só Ele pode manifestar a tua graça na nossa vida. Não tem outro nome no céu, na terra e abaixo da terra, da qual nossos joelhos devem se dobrar, se não for o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, Jesus no Evangelho quer nos mostrar que Ele é aquele que veio para alimentar o nosso coração. E Ele utiliza, meu irmão, o simbolismo então do pão e do maná. No sábado nós ouvimos o Evangelho da multiplicação do pão, que já alude à Eucaristia. E Jesus agora, Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão jamais morrerá. Meu irmão, minha irmã, o que nós temos feito com a nossa vida eucarística? O que nós temos feito com a nossa vida, não é, de missa diária, aqueles que podem, ou até mesmo de domingo, que muitos cristãos não têm nem ido mais às missas aos domingos e têm perdido esta dimensão daquilo que o Senhor está nos dizendo. Somente poderemos ser salvos pela Eucaristia, porque quem é a própria Eucaristia, se não é o nosso Senhor Jesus Cristo? E nós temos comungado de forma até mesmo indevida, e não temos acreditado que quando nós comungamos o corpo e o sangue do Senhor, nós nos transformamos em outros Cristos. Nós precisamos, meus irmãos, entender que se nós comungamos Jesus, nós temos que ter a certeza da vida eterna. Porque o próprio Jesus nos disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem come deste pão jamais morrerá, e Ele vai nos ressuscitar no último dia. Quem aqui não quer ir para a vida eterna, levanta a mão. Ninguém. Mas qual o meu esforço para entrar na vida eterna? Qual o meu esforço para mudar de vida? Qual o meu esforço para buscar a Eucaristia, para buscar este pão vivo que desceu do céu? É o que o Senhor está nos ajudando a compreender após a sua ressurreição. O que nos dá força, o que nos dá sustento, o que nos faz caminhar, o que nos faz não desanimar, meus irmãos, é a Eucaristia. Este pão que desceu do céu é o próprio Jesus. Ele mesmo disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade do Pai que envia Jesus? Que nenhum daqueles que o Pai atrai se perca. Meu irmão, nós podemos entrar dentro de uma realidade mundana, pagã, porque o nosso mundo está assim. E se nós não tomarmos cuidados, nós podemos nos distanciar de Deus, nós podemos nos distanciar de Jesus Cristo, nós podemos nos distanciar da igreja. O Senhor está chamando a minha e a sua atenção para que você não busque somente as curas, os milagres, os prodígios, mas busque em primeiro lugar ser um homem eucarístico. Ser uma mulher eucarística, ser um homem e uma mulher de confissão. Porque do contrário, meus irmãos, nós não iremos ressuscitar no último dia. Nós não iremos entrar na glória eterna, porque o Evangelho de ontem nos fala justamente isso. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Meu irmão, nós estamos perdendo a consciência de que o inferno existe. Não se fala mais da paixão, da morte, da ressurreição. Não se fala mais do céu, não se fala mais, não é das realidades, não é sobrenaturais. Por quê? Porque é o que o mundo quer, que você não tenha consciência disso e continue no seu pecado. E continue vivendo uma vida frouxa, desculpe dizer assim, morna. Ô meu irmão, minha irmã, nós precisamos voltar àquilo que era antigamente. Não é o fervor da graça do Espírito Santo.
né, de sermos cheios do Espírito, de proclamarmos as curas, de proclamarmos as libertações, de proclamarmos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. O que nós temos visto nos dias de hoje? Aqui, preste atenção no que eu vou dizer, para você não interpretar errado o que o padre vai falar. Nós estamos vendo as academias cheias. Por quê? Porque temos buscado muito mais aquilo que é corporal, físico, do que procurar ir à Santa Missa e nos alimentarmos espiritualmente. Eu não estou falando que você não pode fazer academia, tem que fazer mesmo, é bom para a saúde, é bom para o corpo, é bom para o físico. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho me esforçado muito mais em buscar aquilo que é terreno, aquilo que são as coisas deste mundo ou as coisas do céu. Porque Jesus mesmo disse, eu vim do céu. Você, meu irmão, foi feito para o céu. Você não foi feito para as coisas desta terra. Você não foi feito para ficar mendigando as coisas desta terra. Porque muitas pessoas estão doentes espiritualmente, fisicamente, vivendo crises, depressões, crises de pânicos, de ansiedade. E desculpe, meu irmão, minha irmã, é muito mais crises. E aonde está a nossa fé? O Padre Jonas sempre, quando dizia sobre a depressão, ele disse, não é uma doença que realmente é difícil de lidar, mas nós não podemos nos prostrar diante dela. Quantos de nós estamos nos prostrando frente às enfermidades, seja um câncer, seja um problema de vesícula como eu tive, no pâncreas como eu tive, e quantos estão se prostrando? E cadê a nossa fé? Cadê o nosso fundamento em Deus, na Eucaristia? Meu irmão, o Senhor está nos falando que nós precisamos acreditar que se eu receber a Eucaristia todos os dias, ou pelo menos aos domingos, a minha fé será uma fé inabalável. Nada poderá me parar, nada poderá me vencer, porque a minha confiança não está nas doenças, não está na parte financeira, não está nas realidades deste mundo, mas está em Deus. Mas quantos de nós estamos perdidos, o olhar sobrenatural do céu? Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não despreza a vida corporal. Quantas vezes Jesus interveio na cura dos doentes, os coxos, os cegos, os paralíticos. Jesus não está desprezando o nosso corpo, não. Jesus, se Ele quiser, Ele pode curar sim. Mas Jesus tem muito mais satisfação de tocar o seu coração, de que a sua vida seja mudada, de que a sua vida seja liberta do pecado. Porque, meus irmãos, nós buscamos curas, libertações, mas o nosso coração está longe de Deus. E isso pode ser, meus irmãos, para nós um grande perigo. Esquecer as coisas do céu. Esquecer as coisas de Deus. Deus está chamando a nossa atenção nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de ressurreição. Após a Páscoa, o primeiro domingo, o que veio? Veio o domingo da misericórdia para manifestar a nós que Deus, Ele não está, desculpe dizendo assim, importando com o seu pecado, Ele está importando com você que é pecador, a sair e largar o pecado. Para que você mude de vida, para que você volte para a Eucaristia, para que os confessionários fiquem mais cheios do que os consultórios de psicólogo. Desculpe, não estou também falando que não é para passar para o psicólogo, não. Mas eu estou dizendo que a cura é dogma da igreja, que o sacramento da confissão é o sacramento da cura do corpo e da alma. Eu mesmo passo para o psicólogo e preciso passar, mas eu também passo lá no confessionário para confessar os meus pecados, para que eu seja liberto. Meus irmãos, e Jesus, ao dar-se o seu corpo na Eucaristia, Ele está comunicando a sua vida de ressuscitado e quer alimentar a cada um de nós. Percebe-se? Jesus quer comunicar a sua vida de ressuscitado para animar o seu coração, para te dar vida nova, para te trazer para uma vida em Deus. E a Eucaristia, meus irmãos, é para nós o penhor da ressurreição. Por que eu estou trazendo tudo isso, meus irmãos? Para entrar na primeira leitura. Você percebeu que agora a igreja está sendo perseguida. Mas quanto mais
a igreja é perseguida, mas por causa da perseguição, a igreja gera frutos. A igreja só gera frutos na perseguição, a igreja só gera frutos quando ela está passando por provação. A própria teologia nos ensina que quando o Espírito Santo vê que a igreja se acomodou, o próprio Espírito Santo se encarrega de agitar a igreja, de agitar com provações, com enfermidades, permitindo ali tribulações para que a gente possa, meus irmãos, se agarrar em Deus. É próprio do tempo que nós estamos vivendo. Mataram Estevão, como nós escutamos aqui, a igreja, a comunidade ali estava em luto, mas ao mesmo tempo a igreja estava em festa, porque Filipe estava pregando o Cristo ressuscitado, e quantas conversões, como nós ouvimos aqui na primeira leitura, doentes sendo curados, possessos, pessoas possessos estavam sendo libertas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder de mudar tudo. A palavra de Deus tem poder de transformar toda a realidade humana. Ou você não crê que Cristo pode mudar a sua vida? Ou você não crê que Cristo pode mudar o seu coração, mudar a sua história? Meus irmãos, nós estamos passando, e é próprio da ressurreição passar pelas tribulações, é próprio da ressurreição passar pela perseguição, é próprio da ressurreição passar pelas dificuldades. Por que eu disse que no tempo de crise deveria ter muito mais homens de fé passando com coragem, com cabeça erguida, do que pessoas prostradas? Para mostrar que a igreja, no tempo da perseguição, ela foi muito mais frutuosa. Por quê? Porque a confiança daqueles apóstolos estava em Deus, não estava naquelas pessoas que estavam perseguindo eles. Marcos, no dia de ontem, não é? Ele foi martirizado. Sabe como que ele foi martirizado? No ano 68, não é? No tempo da Páscoa, ele foi amarrado e foi arrastado entre as pedras, amarrados em cordas, e ele disse assim para Deus: graças a Deus eu te dou, ó Pai, porque o Senhor me achou digno de sofrer por ti por causa do teu nome. Você está vendo que é diferente? Quando a gente está na enfermidade, a gente se prostra e começa a se lamentar. Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim, olha só como eu estou, Deus não olha para minha família, olha o casamento como está. Meu irmão, dobra o seu joelho no chão e reze, e você vai ver a sua vida transformada, e você vai ver a sua enfermidade ali curada, ou se não for curada, você vai ter força para dizer: Senhor, faça a tua vontade, não a minha vontade. Mas como eu consigo chegar nesta graça? Sendo cheio do Espírito Santo e a Eucaristia. Eu quero contar meu testemunho para você hoje. No ano de 2000, 27 de setembro de 2000, eu era uma pessoa que nunca gostei de participar de igreja. Mas a minha mãe, como aquela criança que está aqui, olha, como essa criança que está aqui agora, aqui, olha. Aqui está a mãe. Quantos anos ela tem? 1 ano e 2 meses. Está aqui. A minha mãe me levava desse tamanhinho aqui para a igreja. Minha mãe me levou para o Cenáculo do Morumbi, lá em Tapicerica da Serra, no Padre Alberto Gambarini. E eu vivi toda esta realidade assim, desde pequenininho. Só que eu fazia birra, eu não queria, eu queria estar em casa, eu queria fazer outras coisas. E a minha mãe continuando a me levar. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, até que um dia eu disse para a mãe: eu não quero mais ir em nada do que a senhora está me propondo ir. E eu fiquei bravo com a minha mãe e disse: não me chame mais para ir para a igreja. Quando eu for, eu vou sozinho, vou com minhas pernas. Ainda fui grosseiro com a minha mãe. A minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher simples, uma mulher cheia do Espírito Santo. O que ela fez? Só rezou. E eu vivi uma vida totalmente errada, dos 12 até os 17 anos. Aqui não vou trazer os pormenores. Mas vivi uma vida longe de Deus. Até aquele momento ali. Quantos anos tem essa criança? 6 anos.
Até ali, tranquilo, minha mãe me levava e eu ficava tranquilo. Mas depois não. Mais um dia, 27 de setembro do ano de 2000, lá em São José dos Campos, no grupo de oração Cordeiro de Deus, eu entrei naquele grupo de oração, 7h30 da noite, o pessoal cantando, animando, e eu morrendo de vergonha. E eu fiquei lá, olhando eles dançar, encostado numa pilastra, com vergonha, porque eu não sabia dançar. E depois teve o momento da pregação. Quem pregou naquele dia foi o Gerry, ele pregou a mulher hemorroísa. E eu estava com gastrite, e ele disse, você que tem alguma doença, tome posse que você vai ser curado. Eu estava com um remédio no bolso, eu joguei o meu remédio fora. Deus já estava agindo, eu falei assim, você está falando que vou ser curado, eu vou ser curado. E aí joguei o remédio fora. E depois nós tivemos um momento de oração. Lá antigamente, né, Ana Lúcia, nós fazíamos tendas de oração. Antigamente, na renovação, era uma prática comum de fazer rodas de pessoas, de 5, 6 pessoas, e clamar o Espírito Santo. E naquele momento, rezaram por mim. Colocaram as mãos sobre a minha cabeça. E começaram a pedir, vem Espírito Santo, e começaram a cantar aquela música, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali, Espírito, Espírito. E quando começou a cantar aquela parte, eu senti um fogo subir dos meus pés até a minha cabeça. E eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu já participei da renovação, que minha mãe me levava, mas só que eu nunca tinha feito a experiência. E aí começaram a pedir com mais intensidade, a bateria, o violão, Espírito, Espírito. E o negócio começou a ficar ali, forte no meu coração. Até que eu repousei no Espírito Santo. E quando eu levantei, meu irmão, minha irmã, acredite se você quiser. Eu escutei uma voz dizendo assim para mim, eu quero você padre. Aí eu olhei assim, eu padre? Estou ficando doido? Eu ser padre com a vida errada que eu estava vivendo? Mas o Senhor me disse, basta-te a minha graça. E eu levantei e fui para minha casa, depois que acabou o grupo. Eu cheguei em casa e a minha mãe estava dormindo. E aí minha mãe disse, onde você estava, meu filho? Aí eu, com vergonha de dizer que eu tinha do grupo de oração, eu disse, eu fui no grupo de oração e saí correndo para o meu quarto. E aí, meu irmão, minha irmã, eu fui deitar, sem ninguém me falar nada. Só foi aquela experiência que eu vivi. Eu acordei 6 horas da manhã, peguei um saco preto e fui colocando revistas pornográficas, filmes pornográficos, o CD do Bonde do Tigrão, vou passar cereal na mão, assim, vou parar pela tchutchuca, vem aqui. E fui jogando tudo dentro do saco. Fui colocando tudo aquilo que não era de Deus, dentro daquele saco preto. Amarrei aquele saco, coloquei fogo naquele saco e fui para uma igreja do lado da minha casa, lá na paróquia São Bento, no Jardim Morumbi. Lá tinha uma livraria, São Bento, comprei uma Bíblia, comprei um CD do Padre Marcelo Rossi, comprei um terço, e sem ninguém me pedir, eu fui lá para a capela, me ajoelhei diante do Senhor, e ali comecei a fazer a minha primeira adoração, consciente, sem ninguém me pedir. Lá no grupo de oração não falaram nada disso para mim. O próprio Espírito Santo foi me conduzindo a viver aquilo. E depois, no outro final de semana, eu fui para um retiro de conversão. E aqui que está a graça de Deus. Eu fui para aquele grupo, para o retiro. No final, a gente recebe aqueles cartãozinhos, né? Dos pais, dos amigos, escreveram, né? Olha que legal que você foi, participou desse retiro. E no final, eu recebi da minha mãe assim, estava escrito assim, Deus não ouve a voz, mas o coração de São Cipriano. E minha mãe escreveu assim atrás do bilhetinho, eu tenho até hoje esse bilhetinho, 23 anos atrás. Ricardo, eu como mãe, eu suplicava muito que Deus pudesse mudar a sua vida. E você, quando chegou em casa, eu perguntei aonde você estava, e você disse que tinha ido ao grupo de oração Cordeiro de Deus. Eu estava nessa casa de retiro que você estava aí agora,
E eu, diante do Santíssimo Sacramento, eu disse para os meus irmãos que estavam comigo: reze pelo meu filho Ricardo para que ele mude de vida. Naquele momento, meu irmão, eu estava lá naquele grupo de oração, minha mãe estava nessa casa de retiro, pedindo que a minha vida fosse mudada. E depois eu estava lá naquela casa de retiro que minha mãe pediu que o Espírito Santo viesse sobre mim. E dia 19 de junho de 2021, eu me ordenei sacerdote. Depois de 22 anos, Deus me chamou com 17 anos. Eu poderia ter me ordenado padre com 25 anos. Eu ordenei com 39 anos. Daqui 1 mês e meio eu vou fazer 2 anos de padre. Para dizer, Deus, Ele não demora para cumprir as suas promessas, mas se encontrar um coração aberto à graça de Deus. A minha mãe foi aquela que intercedeu e hoje eu posso dizer para você, você está diante de um milagre da qual Deus operou por meio da Eucaristia. Com certeza muitas Eucaristias minha mãe ofereceu por mim, muitos rosários a minha mãe foi oferecendo por mim. E a graça de Deus veio sobre a minha vida. O Espírito Santo veio sobre a minha vida. Veio sobre o meu coração. Eu que nunca quis ser padre. Aí Deus me chama para ser padre. E hoje eu estou aqui, né, realizando a vontade de Deus, não a minha vontade. Por quê? Porque precisamos ser homens de Eucaristia. Nós precisamos ser homens do sacramento da confissão. Nós precisamos ser homens e mulheres de adoração. Por isso que eu insisto, meu irmão, porque eu aprendi e convivi e tive a graça de poder, não é, escutar das pregações do Padre Jonas lá no Morumbi, mesmo não sabendo. E depois, meus irmãos, tive a graça de, pelo menos os 2 últimos anos da teologia, ficar pertinho do Padre Jonas, como sentinela na casa dele, viajei com ele, tirei férias com ele, e por isso, meus irmãos, eu aprendi que sem o Espírito Santo realmente não há mudança de vida e não há conversão. Eu só hoje sou uma pessoa convertida e vou continuar vivendo a minha conversão dia a dia por causa do Espírito Santo e por causa da Eucaristia. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você pode... abra o seu coração também para esta graça. Por isso eu quero convidar agora você a ficar de pé. Aquilo que Jesus realizou em mim, Jesus pode realizar em você. Jesus é o pão que desceu do céu. Quem come deste pão jamais morrerá. Eu fui feito para a vida eterna, você foi feito para a vida eterna. Mas sem a Eucaristia, sem o Espírito Santo, sem a Virgem Maria, sem o sacramento da Eucaristia, da confissão, nós não podemos nada. Por isso nós queremos agora clamar. Se você traz alguma enfermidade, pode deixar que o Senhor vai encarregar de te curar, mesmo que não seja proclamado aqui. Mas queira hoje, meu irmão, deixar o pecado, deixar a vida velha, abandonar tudo aquilo que te escraviza. Eu não contei o que me escravizava e nem preciso contar, mas eu sei daquilo que eu vivi, eu sei daquilo que eu escutei, eu sei daquilo que o Senhor pode realizar agora neste santuário também. Derramando o Espírito Santo sobre nós, derramando o Espírito Santo sobre o seu coração. Meu irmão, eu fui decidido naquele grupo de oração, 27 de setembro de 2000, a mudar de vida. E se eu saísse daquele lugar e não tivesse mudado de vida, eu nem sei se eu estaria mais aqui. Mas o Senhor realizou uma obra de salvação na minha vida. Deus pode realizar uma obra de salvação na sua vida agora. Por isso agora levanta os seus braços, só aqueles que querem, só aqueles que desejam. A Ana agora vai nos conduzir a este momento forte de oração, de batismo no Espírito Santo, para que você saia daqui com essa certeza que serei curado, mas que o meu coração também será mudado. Por isso, levante os seus braços e cante, e reze, e abra o seu coração agora. Eu navegarei no oceano do Espírito. Não tenha medo, cante. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Pode ser mais forte, coloque intensidade na sua voz. E ali adorarei Ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor. Mais uma vez, do começo, eu navegarei. Eu navegarei Não tenha medo, meu no irmão. oceano do Espírito. Você que está em casa,
Reze também, clame e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. com toda a força do seu coração. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu quero ser mais ousado ainda. Nós vamos continuar da mesma batida. Faz tendas aí nos bancos. Vira para a pessoa de trás, dê as mãos. Isso. A mesma experiência lá dos cenáculos do Morumbi. Vamos voltar à essência da renovação carismática, que é a oração um pelos outros. E nós vamos rezar pedindo realmente esta graça. Me desculpe, Ana Lúcia, ter cortado, mas era a emoção que o Senhor trazia ao meu coração. Nós podemos cantar de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Canta. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei e ali adorarei ao Deus. ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali e ali adorarei ao Deus. ao Deus do meu amor. Clame na vida deste teu irmão, dessa tua irmã. Espírito, Espírito, Mas clame pra valer, com coragem. que desce como fogo, Pode ser mais forte. vem como em Pentecoste E enche-me de novo. e enche-me de novo. Cante, convence esse teu irmão agora. Espírito, Espírito, Que desce como fogo. que desce como fogo, Vem como. vem como em Pentecoste E enche-me de novo. e enche-me de novo. Solta sua voz no Espírito agora. Isso, você que não reza no Espírito, em nome de Jesus, receba o dom das línguas. A palavra de Deus nos fala na primeira leitura que um dos sinais serão falar em novas línguas. Receba agora, meu irmão, o dom de línguas. Receba também o dom do repouso no Espírito. Sim, pode ser mais forte rezando no Espírito. Ore. Ore no Espírito. Deus quer realizar muito agora na nossa vida por meio desta oração. Como diz Paulo, uma pequena oração, simples aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus. Seja batizado no Espírito Santo agora, meu irmão. Seja batizado agora no Espírito Santo, minha irmã. O Senhor está nos envolvendo com teu Espírito, com a força do teu Espírito. Receba, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Todos que estão neste santuário, receba a graça de Deus, a força de Deus. Reze, meu irmão, solta a sua voz no Espírito. Andaramaria laria 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 la. Andarabalaria laria 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 la. Reze. Ore. Libertações aconteça agora em nome de Jesus. Curas, milagres aconteça agora em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Que você agora receba o dom da conversão, do arrependimento dos pecados, para que você saia daqui uma nova pessoa, para que você saia daqui na sua casa, chegue, pega um saco preto e joga tudo aquilo que não vem de Deus, que não pertence a Deus, que não pertence a uma vida de Deus. Reze, clame, reze. Deixa o Senhor lavar todo o lixo do seu interior. Vai rezando assim, deixa correr esse rio de Deus, de dentro para fora, de dentro para fora, e levando embora tudo que não presta do seu coração. Deixa o fogo do Espírito Santo queimar
purificar e levar embora tudo aquilo que não serve mais para a tua vida, tudo aquilo que já passou, porque nessa noite se inaugura um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de alegria, um tempo de festa, um tempo de sorrisos, um tempo da vontade de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Deixa o Senhor te surpreender, como naquele dia do grupo de oração o Senhor surpreendeu a vida do Padre Ricardo. Deixa o Senhor agora surpreender você. Deixa o Senhor te erguer para uma vida nova. E tudo que era velho, a mulher velha, o homem velho, que fique para trás. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Vai agradecendo ao Senhor. Sempre no final da oração, na renovação carismática, sempre nós fazíamos isso. Agradecer pelas curas, pelas libertações, da qual o Senhor realiza em nós. Agradeça pelo Espírito Santo que é derramado sobre você. Agradeça ao Espírito Santo porque traz uma vida nova ao seu coração. Agradeça ao Espírito Santo porque você vai voltar para sua casa agora desejoso de ser de Deus, desejosa de ser de Deus. E você vai abandonar aquilo que estava te escravizando, como a Ana Lúcia já tinha falado no começo. Deus estava tirando as escamas, tirando as cegueiras espirituais, para que você viva uma nova vida. E Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.